Hoje nós vamos olhar para um mapa de uma cliente que trouxe uma questão de baixa autoestima, dificuldade de seguir na carreira profissional, não se encontrava em nenhuma profissão, embora ela depois, no final do atendimento, ela até soubesse aquilo que ela mais gosta de fazer, que ela gostaria de fazer. Porém, ela me trouxe questões assim muito profundas que começou lá na infância. Obviamente que quando a gente fala de constelação sistêmica, a gente está falando do nosso sistema familiar. Antes de tudo, o nosso mapa astral, ele traz a história do nosso sistema. A gente vem fazer parte de uma família, a gente vem para fazer parte de um sistema que vem pela família do pai, pela família da mãe. E quando nós chegamos aqui, a gente vai vivenciar alguma questão que vem se repetindo, se perpetuando ali naquele sistema por gerações. E exatamente esse entendimento que nós temos de tudo que aconteceu, de como foi que aconteceu, né? Porque aqui a gente não vai trazer detalhes nem no cliente, no atendimento, mas vai ser visto, serão vistos padrões emocionais, padrões de família, por parte do pai, por parte da mãe, né? Então, a dona do mapa, a pessoa que traz a questão, ela vem com uma dor. E às vezes são muitas dores, né? Então, vamos olhar para isso agora? Como nós estamos falando de autoestima, vou falar da Vênus, do planeta Vênus, que tem a ver com valores, tem a ver com a beleza, a estética, o ser vista, ser querida, ser amada. Assim como ela se sentiu querida, elogiada, assim será o olhar dela para os homens que vierem se relacionar com ela. Vou ficar cortando a minha cabeça aqui para dar mais prioridade aqui. Então, o que nós temos aqui? Uma Vênus em Libra, então a gente tem uma Vênus domiciliada, quando o planeta está no signo que ele rege. Então, quer dizer que até aqui, a questão de beleza, de estética, de se sentir bem com ela mesma, está tudo ótimo com essa Vênus aqui. Se não fosse a quadratura que ela tem com o planeta Saturno, né? Saturno aqui no signo de Capricórnio, mais um planeta domiciliado, até aqui a questão da estrutura, da percepção da realidade, do senso de responsabilidade, muito bem estruturado, porém Saturno na casa 12, que tem muito a ver com questões inconscientes, mas também tem a ver com o último mês de gestação dessa mãe, porque nós nascemos pela casa 1, que é a casa do início. Então, o que eu percebi, e a gente olhou para isso no mapa dela? Uma grande dificuldade de se sentir querida, porque Saturno representa o quê? Restrição, limitação, escassez. Então, Saturno, como o representante, né, da escassez, da dificuldade, ela recebeu pouco afeto, pouco Saturno, afeto Vênus, porque está numa quadratura, né? E essa quadratura significa uma dificuldade, uma desconexão com os valores dela, tanto de relacionamentos, de autoestima, de beleza, dos padrões que a valorizam, com Saturno em Capricórnio, trazendo muita austeridade, frieza. Eu percebi que ela é uma pessoa sociável, né? Embora com grande dificuldade de autoaceitação. Por quê? Porque no sistema dela, depois que a gente foi conversando, as mulheres Vênus, tá? Elas tinham muita dificuldade de se cuidar, de olhar para elas e se admirarem, porque uma Vênus em Libra, a mulher ela está empoderada do feminino, pelo arquétipo de Libra, que é do relacionamento, do casamento, das parcerias, das relações, né, de uma maneira geral. E Vênus está bem na casa 10 do mapa dela, que representa a carreira, a profissão. Então, ela não conseguia chegar no sucesso dela, casa 10, enquanto ela não resolvesse essa questão de autoestima, do ter recebido pouco. E aí vem pouco o quê?
o sucesso vem pouco, nunca se sentir boa o suficiente, querida o suficiente. Ela se sente desajeitada, ela se sente feia. Então, como que ela vai para o mundo, para a carreira, para a vida, ter contato com as pessoas através da vida social ou profissional, se dentro dela existem padrões inconscientes, Saturno de casa 12, de rejeição, de escassez? Lembrando que Vênus também está associada ao dinheiro, aos valores. Então, aqui a gente tem Saturno e Urano, que rege o signo de Aquário, que é a casa do dinheiro. Os dois são regentes de Aquário, e isso impede ela de ter sucesso enquanto ela não olha para aquilo que não foi visto no sistema dela há gerações. E aí eu perguntei para ela se na família dela se tem mulheres elegantes, refinadas, Vênus em Libra, e outras mulheres que não se cuidam, que elas não se preocupam com a beleza, com a estética, elas se preocupam só em trabalhar, se doar, se sacrificar, uma vez que esse Saturno está na casa 12, que é uma casa de sacrifício, de doação, de entrega, né? E ela falou que sim, inclusive a própria mãe dela teve uma fase que ela se cuidava mais e depois ela ficou totalmente fria com relação à imagem dela e transmitia uma dificuldade de demonstrar afeto para essa filha. Isso bloqueou muito a vida dela, a autoestima, a relação dela com o mundo, nos relacionamentos. Essa mulher, quando veio para o atendimento, ela estava com 35 anos e se sentia muito incomodada porque até hoje ela não teve um relacionamento sério, ela acha que nunca vai casar na vida dela, né? E aí a gente foi olhando para tudo isso. E quando a gente fala de relacionamento, casa 7, ela tem aqui o signo de Câncer e um Quirón aqui. Então tem alguma ferida emocional nos casamentos da família. Quirón é a ferida. Casa 7 é relacionamento. Em Câncer, vínculos, intimidade, família. E o regente de Câncer é a Lua. Então, a Lua também aqui sofrendo uma oposição de Plutão, uma Lua de casa 5, que é a casa da autoestima, uma Lua em Touro. Você vê que a maioria dos planetas dela estão domiciliados. A Lua está exaltada aqui no signo de Touro. E a casa 5 tem a ver com a autoafirmação dela mesma. E isso ficou prejudicada com essa oposição a Plutão. Isso aqui tem a ver com feridas de relacionamento, que a mãe se separou muito cedo. E pelo que ela me falou, depois que a mãe dela se separou, ela passou a rejeitar a menina. Eu expliquei para ela que muitas vezes, quando há uma separação, né, do casal e desse casamento tem um fruto, tem um filho, uma filha, a mãe associa uma parte daquele filho à imagem do marido dela, que ela não gostava, que teve problema no relacionamento. Então, toda vez que a mãe vê aquela criança, ela ama a criança, mas olha, com um olhar, assim, de desgosto, de depreciação, porque a criança, ela também vai trazer algum aspecto do pai, alguma característica que lembra aquele homem, né, aquele marido. Essa lua Plutão também trouxe o abandono da mãe, ela se sentiu abandonada quando a mãe teve que trabalhar, ganhar dinheiro, afinal ela tinha separado, e quando a lua faz um aspecto com Plutão, existe um vínculo muito forte entre a criança e a mãe. A lua rege a mãe, o cuidar, o nutrir. E Plutão tem a ver com morte, com crises, né? Mas não necessariamente que a mãe vai morrer. Mas aqui houve um amor interrompido, quando essa mãe teve que deixar ela aos cuidados de outra pessoa, de pessoas estranhas, para ela poder ir trabalhar. E como essa menina vem com uma lua em touro, que é um signo que fala de apego, criança precisa ser cuidada, ter a presença ali de alguém que traga uma constância, uma previsibilidade nos cuidados com essa criança, e em algum momento isso foi interrompido aqui por Plutão, fazendo essa oposição à Lua. Então, isso deixou feridas muito fortes de família, Quirón em Câncer, que envolve o relacionamento, que é o relacionamento entre o pai e a mãe dela. Ela busca segurança, ela busca estabilidade, ela quer ter sucesso, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ser feliz na vida como todo mundo, mas aqui vem um grande desafio que foi preciso ser visto durante o atendimento, depois que houve toda essa explicação,
A gente teve que olhar para isso e foi quando eu levei ela para uma meditação guiada, onde eu levo essa cliente a visualizar a mãe na frente dela, para ter um diálogo com essa mãe. A mãe continua com esse mesmo padrão aqui de rejeição, ela sente que a mãe dela não gosta dela, briga muito com ela, e ela quer sair de casa, ela quer trabalhar, ela quer seguir a vida dela, mas ela acha que ela não dá conta, ela acha que ela não é boa o suficiente. Ela estava vivendo junto com a mãe, muito próxima da mãe, e era uma relação muito tóxica de controle, de chantagens, de manipulação, de jogos, né? Porque Plutão fala muito dessa coisa de chantagem, de manipulação, de poder. Então ela tinha dificuldade de se relacionar com a mãe por conta das dores da infância, né? É uma questão muito forte quando a Lua faz aspecto com Plutão. Eu explico para a mãe, para não se afastar muito dessa criança, enfim. Então, nessa meditação guiada, ela ficou de frente com a mãe, mas antes disso, antes de curar essas feridas, eu disse para ela falar tudo aquilo que ela queria falar para a mãe dela, mas que ela não tinha coragem. Então, a questão foi limpar aquilo que estava dentro, aquelas feridas, aquelas mágoas, né, que estavam guardadas durante tanto tempo, expor isso, e ela ia me relatando como que a mãe dela estava ouvindo aquilo, enquanto ela não sentiu que estava apaziguada com a mãe, com a memória da mãe, com a imagem da mãe, eu não finalizei aquele atendimento enquanto ela não sentisse um alívio de ter esvaziado, de ter limpado aquelas emoções, porque Plutão fala de limpeza, de ressignificar uma história, né? E a história é exatamente com a mãe, Lua em Touro, e eu poderia ficar aqui horas e horas contando essa história para vocês, mas aqui mostra o quanto que foi importante ela falar para a mãe dela todas as dores, tudo que ela sentia quando a mãe dela falava palavras muito duras para ela, sempre criticando, julgando, as tias também, tudo muito mal-humorado. Ela me contou assim um padrão de família muito difícil das mulheres, né? E aí ela sentiu um grande alívio, ela se sentiu mais tranquila, mais calma, e ela saiu muito diferente de quando ela entrou nesse atendimento. Essa é a visão da astrologia, do mapa astral, quando uma pessoa traz um tema, um assunto, e a gente vai olhar para aquele tema, para aquele assunto, que claro que isso também vai reverberar em outras áreas da vida. Aqui ela veio olhar para a vida profissional, para os relacionamentos, e aí nós vimos onde é que estava a ferida, onde é que ela estava parada, estacionada lá no passado e que ela não conseguia seguir adiante, seguir para a vida e para o mundo, casa 10.